que às vezes nós erramos em escolhas. Quem já errou em escolhas? Eu acho que todos nós já tivemos umas falhas nas nossas escolhas, né? Uns escolheram errado os seus casamentos e sofrem e falam: meu Deus, por que eu escolhi esse casamento? Por que eu escolhi essa mulher? Por que eu escolhi esse homem? Né? Então, por que eu escolhi ser de profissão que sou? Tanta gente ganhando dinheiro e eu empacado. Eu poderia ser qualquer outra coisa que desse dinheiro, né? Mas olha aí o que aconteceu. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. Eu e você somos frutos daquilo que escolhemos. Eu já tive escolhas na vida e que essas escolhas ecoaram na minha vida, na vida da minha família. E eu quero que você entenda isso, que as suas escolhas não ficam somente em você. Somente se você tem família, tem esposa, ecoa, grita na vida da sua casa. Então nós precisamos fazer boas escolhas para podermos caminhar bem. Boas escolhas. Parar, pensar, avaliar, criticar, ver pró, ver contra, orar, colocar diante de Deus. E se o coração tiver dúvida, não faz. Fica quieto, toma outros caminhos, porque escolhas fazem parte do nosso dia a dia. Eu e você escolhemos desde quando levantamos. Eu escolho acordar. Eu escolho levantar, tomar banho e me arrumar para o trabalho. Aí você, pastor, o que é isso? Porque você pode escolher em faltar ao trabalho. Vai no médico, finge estar com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, toma um atestado, pronto, escolhi ficar em casa. Mas escolhas erradas, escolhas que podem refletir lá na frente. Pois bem, há um texto que eu gostaria de... o Bruno falou, lê um texto, e aí o texto estava escrito assim, pois bem. Aí ele falou assim, nossa, o pastor está falando aqui nesse texto. Porque é uma palavra, é uma soma das duas que eu uso bastante. Pois bem, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Você pode abrir aí, depois, eu não sei quem está lá, é você, Bia, que está ali na tela ali, não? Não, você está na transmissão, né? Depois há dois textos que eu vou pedir para poder abrir aí e jogar aqui, pausar aqui, jogar o outro, voltar de novo. Deuteronômio 30, 19. Abriu aí, irmãos? Olha que legal. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Ou seja, é uma escolha, porque agora escolham a vida. Há um conselho aqui, mas eu posso escolher a morte. Pode ser escolhida a morte. Escolho a vida, para que você e seus filhos vivam. Deuteronômio 30, 19. Provérbios, um pouquinho mais na frente, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6. Domingo eu dou a notícia que todo mundo já sabe, mas domingo a gente fala de púlpito. Provérbios 3, 5, 6. Vamos lá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O versículo 5 é um grande conselho para mim e para você. Confie no Senhor de todo o seu coração. Está falando de quanta parte do coração, irmão? Você está aqui ou já foi embora? De quantas partes do coração? De todo o teu coração. Todo o seu coração. Confie no Senhor. Então, o meu coração não pode ter dúvida em relação à confiança. E não se apoie nos seus próprios entendimentos. Há versículo que diz, nos seus próprios conhecimentos, né? Nos seus próprios conhecimentos, aquilo que você não se apoie nisso, no Senhor se apoie. Provérbios 22, 3. Esse é legal. Vamos ver se você é prudente.
Ou se eu sou prudente, né? Nem sempre. Vamos lá. Olha o que diz aí Provérbios 22:3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O prudente, ele percebe o perigo e busca refúgio. Ele percebe o perigo e busca refúgio. Eu não sei quantos viram As Aventuras de Pi. Vocês viram? Do leão, do tigre no mar, Tem um momento que eles vão para uma ilha, no naufrágio, e quando ele está na ilha, de repente ele observa que o animal sai correndo e sobe na árvore. Porque um perigo acontece na parte de baixo, no solo. E aí ele viu o jeito dos animais, ele sai correndo, sobe na árvore também, sem saber o que estava acontecendo, mas de fato um perigo passava ali. Busca refúgio, o prudente busca refúgio. Ele vê o perigo, ele percebe que o negócio não está bom, ele busca refúgio. E o inexperiente, aquele que não tem experiência nenhuma, segue adiante. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Vou jogar a própria sorte e sofre as consequências. Então, falando de escolhas, eu e você precisamos entender o que é escolha. Porque às vezes fala assim, eu escolhi. Tudo bem. É um significado muito simples para mim e para você. Mas o que é escolha? Opção, seleção, preferência, optar por uma alternativa entre duas ou mais opções. Quando escolha está relacionada à preferência, nós tratamos com aquilo que alimenta a nossa alma e o nosso coração. É a minha preferência. Mas quando tratamos de escolhas de forma sóbria, de forma correta, de forma racional, nós não vamos nos declinar pelas nossas preferências. Optamos pela sabedoria que vem de Deus. Então a escolha, ela se torna algo muito séria quando nós optamos por escolher pelas nossas preferências, por aquilo que eu acho bom, por aquilo que me agrada, por aquilo que me alimenta, por aquilo em que eu gosto, por aquilo que brilha aos meus olhos. E nem sempre o que brilha é bom. Nem sempre o que brilha traz a presença de Deus, traz a paz nos nossos corações. Pois bem, nós precisamos entender o que é escolhas. Quando eu estava pensando, e aí, lógico que você quer trazer para a Bíblia e pensar em homens e mulheres de Deus que fizeram escolhas. Você vai ver dezenas de homens e mulheres que decidiram, que escolheram Noé, Abraão, Moisés, e você vai ver vários. Quem falou alguma coisa? Vários que escolheram fazer o que tinha que fazer. Daniel, os 3 jovens da fornalha. Mas eu destaquei 4 pessoas em que diretamente foram ouvidas e as suas escolhas influenciaram diretamente. Primeiro deles, Adão. Adão no jardim do Éden, como é que estava? Sossegado. Vocês já viram os 4, né? Sossegado. Adão estava em paz. Todo dia, tarde, Deus ia lá. E Adão, e aí? Como é que está? Tudo bem? Já colocou o nome nos bichos? Aquele ali de pescoço comprido, o que é? Senhor, aquele ali tem cara de girafa. E aquele gordão com uma tromba? Tem cara de Alexandre. Pois bem, então você começa a pensar que Adão tinha tudo tranquilo. Adão estava todo dia na presença de Deus. Deus passava lá na viração do dia, a Bíblia fala, e aí Adão vinha, se apresentava com Eva. Mas um dia eles escolheram comer do fruto que não deveria comer. Escolhas. É interessante que Deus não tira a possibilidade. Deus deixa lá. Eu já ouvi pessoas falando assim, por que Deus não tirou o fruto? Por que Deus colocou o fruto, sabendo que Adão ia comer? Se Ele é um Deus onisciente, se Ele é um Deus que sabe, por que Deus permitiu? Porque as escolhas dependem de nós, é livre-arbítrio. Você e eu escolhemos estar aqui nessa noite. Como quem está em casa, escolheram não estar. Porque está com dor, porque está cansado, porque não tinha passagem, porque tem tantas desculpas.
Mas nós escolhemos, a despeito de qualquer situação, estar aqui nessa noite. Estar aqui para ouvir a palavra. Adão e Eva fizeram uma escolha de comer o fruto. O que aconteceu com essa escolha? Sabe, está vendo que você está cansado? É culpa de Adão. Sabe por que eu estou com dor na minha coluna? De tanto secar e esfregar carro? Miserável do Adão. Estava tudo bem, mas Adão e Eva escolheram comer do fruto. Outro que nós vemos aí, Lúcifer. Eu queria que abrisse para mim aí, ó, o telão, por favor. Ezequiel 28, 12 e 15. Quem era Lúcifer? Anjão, lá no céu, tudo bem, tinha de tudo, pedras preciosas estavam sobre ele. Era um homem que tinha, era um anjo que tinha de tudo para dar certo. Mas olha o que ele fez. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Até o 15, tá? Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas os enfeitavam, cornalina, topázio, quartzo, crisólito, ônix, jaspe, zafira, turquesa, berilo, os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável dos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Agora, olha Isaías 14, versículo 12 e 14. 12 a 14. Isaías 14, 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Olha que vacilão. Estava tudo bem, estava lá. Qual foi a escolha de Lúcifer? Querer ser igual ao maior que Deus. Bonitão, anjo, com tudo que tinha, com todo o poder e autoridade que Deus tinha dado, porque nada era dele, Deus tinha dado. Mas um dia no seu coração entra a vaidade e o desejo de ser igual ao maior a Deus. E por escolha, ele decide alimentar aquilo que brota no seu coração. Foi expulso. Foi expulso dos céus. Escolheu ser anjo caído. Escolheu ser Satanás. Pois bem, o terceiro que se levou aí é Judas. Pensa num cara que andou com Jesus, que viu tudo com Jesus, era tesoureiro de Jesus, cuidava das finanças na qual o ministério Jesus Christ andava. Judas tinha tudo isso, mas no seu coração ele decidiu negar e trair a Jesus. Ele decidiu a morte. Ele decidiu se corromper por moedas. Ele decidiu estar longe daquele que andou tão perto durante 3 anos. Andou perto, irmão. Judas viu tudo. Viu multiplicação, viu peixe, viu não sei o quê, viu cura, viu ressurreição, viu milagres. Judas viu tudo. Viu do nada dinheiro aparecer. Viu pessoas passando e depositando, mulheres depositando aos pés de Jesus. Mas decidiu em seu coração, escolheu estar longe do Senhor, mesmo estando perto. E o último é Jesus Cristo. Não o último, mas o último que eu listei aqui, por favor.
Quem é Jesus, o Cordeiro de Deus que se entregou? Aquele que estava no sublime trono, abriu mão de tudo, por decisão, por um plano maior, para vir a essa terra, para morrer por mim e por você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Decidiu ser cordeiro, decidiu derramar o seu sangue, não foi capturado, se entregou. Quando chega no Getsêmani, qual que é a oração que Jesus faz? Senhor, se possível, afasta de mim, mas não, que se cumpra o teu querer e a tua vontade, que se cumpra todos os planos estabelecidos nos céus para resgatar a humanidade. Ou seja, Jesus Cristo, ele fez uma opção: seguir o plano divino, seguir os padrões celestiais, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo o Senhor, mesmo que ele pudesse virar as costas e falar assim: sabe de uma coisa? Vou morrer nada. É muito sofrimento para esse povo que não quer nada com Jesus. É muito sofrimento para esse povo que não vai à igreja. É muito sofrimento para esse povo que não é adorador. É muito sofrimento para esse povo que não me busca, que não ora, que não lê, que não faz nada. É muito sofrimento, eu não vou. E se ele negasse a cruz, ele continuaria sendo Deus. Mas sabe o que é melhor? Ele faz cumprir o plano que foi estabelecido. Seguir a palavra e o plano celestial. A minha pergunta às vezes é: qual desses 4 nós pegamos, por exemplo, nas escolhas? Pegamos Adão, que decidiu ser rebelde e senhor da sua própria vida e das suas decisões. Pegando Lúcifer, só porque um dia nós falamos em línguas, porque um dia nós oramos e alguém foi curado, porque um dia nós cantamos e a igreja se arrepiou, porque um dia nós fizemos alguma coisa, opa, eu já estou num outro patamar espiritual. Essa igreja não serve mais para mim, porque eu estou assim numa coisa de 500 a 1000. Isso é a história de Lúcifer, viu, irmãos? Eu não posso mais tocar aqui porque essa banda não está mais no nível em que eu estou tocando. Isso é crise de Lúcifer. Ou então, eu venho na igreja, eu vejo o que Deus faz, eu até oro, eu até leio, mas eu não estou com o Senhor e no momento certo eu vou negar tudo isso. No momento em que for questionado, eu vou negar, porque eu não posso morrer por esse amor a Jesus Cristo. Ou optamos em pegar como exemplo o próprio Jesus. Há um plano estabelecido na minha vida, eu sigo esse plano. Eu escolho, nós cantamos aqui, né? Eu escolho Deus, eu escolho, não, eu quero é Deus. Mas eu escolho Deus. Não canta aqui, mas você já cantou alguma vez na sua vida aí. Eu escolho seguir os propósitos de Deus. Eu decido abrir mão para seguir ao Senhor. Escolhas. Bem, o que eu aprendo com escolhas? Alguns pontos para que nós possamos entender. Primeiro, Deus nos dá o direito de escolher. Deus não intervém sobre isso. Deus te dá esse direito. Guarda isso no seu coração. Deus não é arbitrário. Deus não é ditador. Não pega o Alexandre e fala assim: cala a boca, porque agora sou eu, e eu quero que você faça isso, vai. Não. Deus não vai nos Deus não vai nos dirigir, nos dominar, nos marionetar. Deus não vai fazer isso. Deus permite que eu e você possamos escolher. Deus nos dá o direito de escolhas. Para todos os homens e mulheres da Bíblia, eles tinham direito e poderiam escolher outras coisas. Citei 4 exemplos aqui. Então entenda, escolha é um direito seu e meu. Eu escolhi casar com a Débora. Eu escolhi estar com ela e viver o resto da minha vida com ela. Quando eu casei, tinha bastante vida pela frente dele. Agora não sei nem, já encurtou bastante. Já encurtou pelo menos 30 anos. Mas na época, eu escolhi. Uma escolha. Foi uma decisão. É difícil? Dificílimo.
Porque você vai dividir a sua vida com uma pessoa durante 30, 40, 50 e, se Deus permitir, 60 anos. É uma escolha, irmãos. E Deus permite. Quando Deus dá padrão de vida cristã, e você, menina ou menino, olha aquela menina bonita e fala assim: ah, vou casar. Mas Deus deu um padrão, mas você decide jogar o padrão fora e viver as suas próprias escolhas. Deus nos dá o direito de escolha. Você é responsável pelas decisões que toma. Eu e você somos responsáveis por isso. Eu sou responsável pelas minhas decisões. E sabe o que é mais interessante? E eu já falei aqui, que as minhas decisões influenciam na minha casa diretamente. 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 Deixa eu te contar uma coisinha rapidinho, que você vai lembrar que faz pouco tempo. Nós tínhamos um carro, vendemos um carro, compramos uma outra carne, eu vendi a carne, eu troquei. E um dia eu testemunhei aqui na igreja, em que Deus tinha me dado a oportunidade de comprar carro sem banco, sem, às vezes quando tinha juros lá baixinho, e assim, coisa fenomenal. E eu decidi, eu escolhi fazer de outra forma. Irmão, para colocar a casa em ordem, ó, tá um auê. Tá um auê. Perdemos um dinheiro, foi assim de perna para o alto. Eu falei: Deus, eu já entendi, não precisa bater mais não. Eu já entendi que o Senhor abriu porta e eu decidi fechar a porta e ir por outros caminhos. Eu decidi. Eu já entendi, deixa eu ajeitar a casa, deixa eu arrumar um asté agora. Porque isso deu problema no nome da minha filha, deu um auê, irmão. Falei: Deus, eu já entendi tudo isso já aprendi, não precisa ficar agora. Todas as escolhas têm uma consequência. Todas as escolhas têm uma consequência. E deixa eu te dizer uma coisa: para você que escolheu, você não pode se sentir teu espírito de coitadismo. Ai, meu Deus, olha como que eu sou sofredor nessa escolha. Quem escolheu? Você. Poxa, pensei que quinta-feira fosse outra palavra. Sabe o que eu aprendo também? Lembre-se, toda escolha, e isso eu já falei agora, gera consequências. Gera consequências, boas e catastróficas. Todas elas. Gálatas capítulo 6, versículo 7, tem um versículo muito legal. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Irmão, é lei de semeadura. Plantou, colhe. A Bíblia diz isso. Plantou, colhe. Então toma cuidado com o que você planta. Escolhas erradas trazem dor. Escolhas certas trazem vida. Não existe escolhas sem colheita. Não existe escolha sem colheita. E a sua colheita pode ser boa ou pode ser uma colheita fracassosa. Deu para entender o fracassosa? Pode ser. Também é cultura, né, irmão? Inventa a palavra na hora. Escolhas de fracasso, trazer fracassos. Nós precisamos orar ao Senhor, irmão. Nós precisamos parar e decidir nos nossos corações o que está acontecendo. Escolhas espirituais moldam o destino eterno. Tudo o que nós decidimos espiritualmente reflete a eternidade. Tudo o que você decide espiritualmente foca na sua eternidade, com ou sem Cristo. Se eu escolho estar longe do Senhor, foca na minha eternidade, porque o inferno também é eternidade. Se eu decido andar com Jesus, foca na minha eternidade. Precisamos entender que a sua escolha por Deus define uma eternidade junto com Ele. Define uma eternidade de vê-lo face a face. Escolha por Jesus, irmão. Escolha pelo Senhor. Boas escolhas exigem renúncias. Renunciar.
Boas escolhas exigem renúncia, abrir mão. Sabe por quê, irmãos? Normalmente, nós não escolhemos aquilo que vai contra o que somos, ou o que queremos, porque machuca o nosso eu e o nosso ego. Machuca o nosso interior. E machucando o nosso interior, nós decidimos, optamos em não fazê-los, porque vai contra. Quem gosta que alguém vai contra você? Eu não gosto. Bom seria se todo mundo fosse a favor do que eu falo. Se a minha casa fosse a favor do que eu falo. Receber não é horrível. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Boas escolhas exigem renúncias e abrir mão dessas decisões. Nem tudo que é difícil é errado. Porque às vezes nós nos deparamos, isso aqui está muito difícil, vou largar a mão, porque deve ter um erro em algum lugar. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir o Senhor Jesus Cristo, é fácil? Nunca foi fácil. Se há um evangelho, se há um pregador que falou que isso é molezinha, nós precisamos rever o que estamos ouvindo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, negar a si mesmo, tomar a cruz, meu Deus, que sofrimento para ser crente, que renúncia é essa para ser cristão? Sim, porque são escolhas de renúncias, são escolhas de mortificar, são escolhas de olhar para o céu e falar, o meu eu não importa, importa o que o Senhor quer saber de mim, o que o Senhor traçou para mim e os seus planos sobre a minha vida. Deus nos ajuda a escolher corretamente. Deus dá sabedoria. Nós precisamos orar por isso. Eu não sei qual que é a quantidade de oração que você faz por sabedoria. Eu faço pouca. Por mim mesmo. Senhor, bom dia. Me dá sabedoria hoje. Você faz essa oração? Também não. Mas deveríamos fazer. Débora faz, eu não faço. Senhor, me dá sabedoria para poder lidar no meu casamento, com os funcionários, com os clientes. Sabedoria para lidar com a Natália. Essa precisa transbordar. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor, para o dia de hoje. Deus dá sabedoria para decidirmos em boas escolhas, irmãos. Deveríamos acordar agradecendo ao Senhor pelo dia, pelo fôlego e orar desse jeito. Sabe por quê? Porque você vai sair da sua casa e vai trabalhar. No seu trabalho você não tem confrontos? Não tem embates, irmãos? Claro que temos embates. Claro que temos embates. Nesses embates eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para comprar, para vender, para negociar, para administrar. Eu preciso de sabedoria para ser conduzido a céu. Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor, tentando nos derrubar. Eu preciso de sabedoria para ter discernimento, o que é e o que não é de Deus. Deus, me dá essa sabedoria. Eu preciso discernir. Eu preciso saber o que é e o que não é do Senhor. Senhor, me dá sabedoria para poder, quem tem empresa, quem tem negócio, quem é microempreendedor, quem está no projeto de abrir, mas já está negociando. Deus, eu preciso disso na minha vida, para que eu seja direcionado pelo Senhor. Irmãos, são escolhas. Deus nos ajuda a fazermos escolhas corretas. O Espírito Santo, nessas escolhas, nos guia. Você já viu há muito tempo atrás, que é muito tempo mesmo, porque eu não assisto desenho faz muitos anos. Inclusive televisão, já faz uns 2 anos que a gente não assiste televisão. De ligar a televisão e assistir alguma coisa. Faz muitos anos, faz muito tempo isso. Mas antigamente tinha um desenho em que 2 anjinhos apareciam do lado aqui, ó. Já viu? Pica-pau, por exemplo? Um vermelhinho e um branquinho. O que tem? Vai lá, faz. O outro não. Aí, com a auréola. Não faça isso. Não vai ser bom. E o outro, o que tem? Aí o lado ruim vai lá, sai do lado dele
e bate no outro, o outro cai, e ele fala: pronto, agora está só eu e você. É nesse momento que o Espírito Santo fala aos nossos corações: Alexandre, não entra nesse caminho não, isso não é bom para você. Você já ouviu o Espírito Santo falar contigo sobre isso? Quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala assim: oh, faz não? Ou quando você tem uma porta que você não deve abrir, mas os seus olhos brilham tanto naquilo em que você vai, e o Espírito Santo fala assim: ah, não fui eu, hein? Essa porta não é minha. Lembra que o diabo também dá. Ele também abre portas falsas, mas abre. Por que você vai falar o que a sua boca está pronta para falar? Refreia a língua. Fala não, fala não, fala não. O que você vai falar vai machucar, vai denegrir a tua vida cristã. O Espírito Santo nos guia. Nós precisamos orar por isso. Você não precisa, nós não precisamos decidir sozinhos. Nós temos um aliado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você está aqui ou já foi embora? Faça a escolha por ficar. Você não precisa. Eu e você não caminhamos sozinhos. Nunca, o hino antigo diz o quê? Nunca estou sozinho. Cristo está com quem? Está comigo. Ele é meu companheiro. Ele é o meu protetor. Decida isso em sua vida, em nome de Jesus. É importante nós entendermos esses pontos para termos uma paz nas nossas escolhas e sabermos que o Senhor, Ele está em nós e opera em nós e nos ajuda em nossas escolhas. Nos ajuda. Agora deixa eu só abrir um leque aqui, porque isso não está na mensagem. Senhores queridos pais, você e eu podemos ajudar os nossos filhos nas escolhas. Podemos ajudar aqueles que são mais surdos, menos sensíveis, menos inclinados ao Espírito Santo, menos ouvintes à voz de Deus, e falar: ah, isso não é bom, Rafael, isso aqui não é um caminho correto, filho. Não vai, não faz. Eu e você podemos influenciar vidas ao Senhor Deus. Falar: cara, Deus não se agrada disso não. Deus não se agrada do que está para acontecer, ou pelo que você está ou vai fazer. Para terminar, conclusão, 2 frases. A vida que vivemos hoje é a escolha do nosso passado. Quando eu escrevi essa frase, eu fiquei, me deu paz, mas me perturbou um pouco. Sabe por quê? O que você vive hoje foi o que você escolheu no passado. Então deixa eu te dizer uma coisa. Por que você reclama? Porque quem escolheu? Ai, pastor, que vida miserável. Quem escolheu essa vida miserável? Foi Deus que te deu? Ah, pastor, eu trabalho, eu ganho pouco. Quem escolheu esse emprego? Quem escolheu essa profissão? Você está entendendo a importância de você conduzir a tua casa? Conduzir os seus filhos? E ser sincero com eles? Filho, isso não é legal, cara. Isso não é bom. É importante que você decida correto. Você, um homem, uma mulher, eu creio, cheio do Espírito, você vai auxiliar os seus filhos para que a decisão tomada hoje não reflita nas reclamações de amanhã. A vida que vivemos hoje é a escolha daquilo que passou aqui. Eu não posso reclamar da Débora, eu que escolhi. Eu não posso reclamar de ter 2 filhos, porque foi a gente que queria ter 2 filhos. Na verdade, nós queríamos mais, né? Mas o dinheiro não dava. Mas, porque eu por mim lotava a Kombi, lotava a carne, 8 lugares. Mas você entende? O que eu vivo hoje reflete o que eu escolhi ontem. Reflete o que eu escolhi ontem. Reflete a vida desregrada.
Os irmãos, não sei se perceberam, mas nós estamos num processo de emagrecimento. Oxe, as camisas estão ficando assim, ó. O Bruno, há 2 anos atrás, me deu uma camisa, irmãos, que parava aqui, ó. Aí o Bruno falou assim, vai lá, pastor, troca lá. Eu falei, não vou trocar. Nenhum desaforo, isso aqui é o meu alvo. Ontem eu coloquei a camisa. Ficou baby look? Ficou. Também você judiou de mim. Ficou baby look? Ficou. Mas está entrando. Falei, ó. Parei na frente do espelho, peitinho, barriga, tudo desenhado. Falei, calma que vai sumir, vai dar tudo certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê esse processo precisa ser tomado hoje? Porque foram decisões passadas, totalmente desregrada. Comprava 2 litros de refrigerante em casa, a Esther tirava um copo, a Débora tirava um copo, o Isaac tirava um copo. Quem tomava o restante? O gordão. Todo dia, quando eu ia levar o Isaac, eu tinha que vir com uma paçoca na boca mastigando, e quando eu comprava 2 ou 3. Escolhas. E por que está reclamando hoje? Porque foram escolhas. Fora isso, precisamos entender, em nome de Jesus, que a obesidade é uma enfermidade. Você já ouviu isso aí, irmãos? A pastora ontem falou numa reunião aqui, de uma criança com uma enfermidade. O nome da enfermidade? De padre, de mãe. Um menino come porque é uma enfermidade, é doença. Na escola, as crianças pegaram o menino, levaram para o canto, pegaram 7 pedaços de bolo, enfiaram na boca do menino. O menino quase morreu. Uma enfermidade. Obesidade é uma enfermidade. E como enfermidade, tem que ser tratada. É tratamento. E está tudo bem. Nossas escolhas de ontem refletem hoje o que somos. Agora a segunda frase é melhor. A vida que vamos viver amanhã depende das escolhas de quando? De hoje. É tarde para fazer novas escolhas? Não. Então, em nome de Jesus, façam boas escolhas no Senhor. Façam boas escolhas no Senhor, porque isso vai refletir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5, 10 anos. Isso vai refletir na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. A vida que vamos viver amanhã depende das nossas escolhas hoje. Hoje. E a minha oração nesse finzinho de tarde, hoje eu fui lá no Lava Rápido trabalhar, e aí eu lembrei que eu achei que o negócio estava sossegado, eu coloquei a mensagem no bolso para fazer isso aqui, ó, para fazer no celular. E quando eu lembrei, eu tirei do bolso. Estava um buraco no meio, todo molhado. Eu falei, Natália, isso aqui é a mensagem de hoje à noite, irmã. Eu falei, tem misericórdia. Coloquei na mesa para poder secar. Aí consegui digitar e colocar conforme tinha que fazer. Escolhas. A minha oração dessa tarde, desse começo de noite, é, Senhor, que a nossa igreja, o nosso povo, cada coração, cada mente, aprenda a fazer escolhas boas diante do Senhor, para refletir o futuro. Eu e você estamos vivos, só quem não tem escolha é quem já morreu. Porque até no leito de morte, pode-se ter uma escolha boa. Já vi pessoas no leito de morte, optando por Jesus e indo para o céu. Eu já falei isso para vocês. A história dessa mulher teve câncer, estava morrendo, aceitou Jesus na mão da Rose, e nos últimos momentos derradeiros, assim, ó, quando os últimos o último fôlego de vida estava nela, o médico deixou entrar, para depois entrar toda a família. Cheguei lá, peguei na mão dela, falei, dona senhora, está tudo bem, deixa. A mulher é um caquinho assim. Então, eu vim aqui só fazer uma pergunta, reafirmar que a senhora, alguns meses atrás, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. A senhora pode afirmar isso para mim? Eu aceitei a Jesus como meu Salvador e tenho Ele no meu coração. Vou orar pela senhora rapidinho, porque tem uma família inteira querendo entrar. Deus abençoe, guarda, protege. Receba essa mulher nas tuas mãos.
O padre seria extrema-unção, né? Virei as costas. Quando eu cheguei lá fora para a família entrar, a médica veio junto. Falou assim, ninguém mais precisa entrar porque ela acabou de morrer. Sabe o que ela fez? Escolha. E a escolha naquele momento não importou tudo que ela viveu lá atrás. Se foi uma mulher boa, se foi uma mulher ruim, se aprontou, se não aprontou, se bateu, se chutou, se apanhou, não importa. O que importa é que naquele momento ela falou assim, eu decido por Jesus. Jesus ficou de costas assim, ó, para as escolhas passadas. Falou, vem minha filha, vamos comigo, vamos. Vem, me dá a mão aqui, vamos. Imagina, irmão. Chegar aqui, vamos, e o senhor pegar assim, você olhar para baixo, olha lá, estou indo. Sei lá onde é o céu também, né? Mas tudo bem, isso é muito figurativo. Mas escolhas. As escolhas que você faz hoje vai refletir o seu amanhã. O que você escolhe hoje? Vamos começar por Deus? Vamos começar pelo Senhor? Então vamos ficar de pé.